Oi! Neste nosso mergulho, vamos direto a um conceito assim central da fé cristã, o que é se tornar uma nova criatura. A base para a nossa conversa é uma reflexão sobre 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas o que isso significa mesmo na prática? Vamos tentar desempacotar essa ideia. Oi. É uma excelente questão, né? A nossa missão aqui é justamente ir um pouco mais fundo. Entender, a partir dessa fonte que a gente está analisando, o que é realmente ser nova criatura, sabe? Como essa transformação aconteceria e o que ela implica no dia a dia. Legal. A fonte começa dizendo que estar em Cristo não é só tipo uma afiliação, uma coisa externa. É descrito mais como uma união vital. A vida da pessoa fica ligada, moldada por ele. E a palavra grega original, kysis, que eles mencionam, significa nova criação. Isso soa bem radical, né? E é radical mesmo. O fascinante aqui é que a fonte descreve isso como uma obra divina, comparável à criação do universo. Veja só. Quer dizer, não é um simples ajuste moral, uma pequena reforma. A perspectiva que o texto traz é de uma transformação profunda da natureza da pessoa. O objetivo, restaurar a imagem divina que, segundo essa visão, se perdeu. É algo que, assim, transcende totalmente o esforço humano, sabe? Uma reengenharia interna, quase. Entendi. E aquela parte, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como a fonte interpreta isso? Olha, essa parte é vista no texto como um abandono. Total mesmo. Das velhas maneiras de ser, tendências, hábitos que eles chamam de pecaminosos. A ideia central é ter novos motivos, novos gostos, novas tendências, uma vida com um novo centro. E como começa? A reflexão diz que é com a morte do velho eu. Cita até Paulo, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Hum. Quase como uma cirurgia radical do ego, como eu tinha pensado antes. Então, essa crucificação do velho homem, como a fonte chama, é tipo um pré-requisito, essencial mesmo. Exatamente. Nessa leitura, essa morte simbólica é vista como fundamental para quebrar o domínio do pecado na vida da pessoa. A ênfase que a fonte dá é na totalidade e na radicalidade da mudança. Não é consertar o antigo, é substituir. Uma substituição completa, gerada por essa união com Cristo que a gente falou. Certo, mas aí vem a dúvida. Isso acontece num piscar de olhos e pronto, acabou. Ou tem mais coisa aí? Boa pergunta. E aqui a reflexão traz uma dinâmica bem importante. Ser nova criatura, segundo o texto, não é um evento único, pontual, que termina ali. É o começo de um processo. Um processo contínuo, dinâmico. A santificação. A fonte descreve que isso acontece pela contemplação constante de Cristo. Eles até citam outra passagem falando em ser transformado de glória em glória na sua própria imagem. Ah, então isso conecta a transformação com a vida diária, com uma prática constante. Como essa contemplação constante funcionaria, assim, no dia a dia, segundo a fonte? O texto explica que envolve submeter a mente ao controle divino, através do Espírito Santo. Isso levaria a uma renovação da mente, e o resultado seria um crescimento progressivo em graça e conhecimento. Essa mente renovada, então, serviria a Deus. E o propósito final disso tudo? A prática de boas obras. Entendi. Mas não como um esforço para merecer algo, sabe? Mas como um fruto natural, uma consequência dessa vida transformada. A obediência se torna possível, segundo a fonte, pela capacitação que vem de Deus. Isso é bem enfatizado. Faz sentido. E a reflexão, ela aplica isso à vida de quem está lendo, de quem está ouvindo? Mostra a relevância prática? Sim, sim, tem um apelo bem claro no final. Para alguém que talvez se sinta preso em velhos hábitos, sabe? A fonte sugere alguns passos. Primeiro, reconhecer que precisa da ajuda divina, que não consegue sozinho. Depois, se render a Cristo. Aí vem o cultivar essa contemplação diária dele.
e se alimentar pela palavra, pela leitura bíblica. Entendi. Então, o argumento principal é que essa transformação toda, para ficar parecido com Cristo, é o grande objetivo do plano de salvação que a fonte descreve. Isso, exatamente. Aceitar a Cristo, seguir o exemplo dele de abnegação, né, de negar a si mesmo, isso é apresentado como chave. E a graça divina é descrita como não só o ponto de partida, mas o que sustenta tudo isso, a cada momento. Essencial. Então, resumindo o que a gente viu nessa fonte, ser uma nova criatura é apresentado como uma obra divina, profunda, radical. Começa com essa morte simbólica do velho eu, mas se desenrola num processo contínuo, a santificação. E esse processo é alimentado pela contemplação de Cristo e pelo contato com a palavra. Perfeito. E isso acho que nos deixa com uma questão bem interessante para pensar que sai da própria ênfase da fonte, né? Se essa contemplação constante de Cristo é tão crucial, é o motor dessa transformação contínua, quais seriam os maiores desafios práticos para manter essa contemplação no meio da correria, das distrações do nosso dia a dia e, talvez mais importante, como será que superar esses desafios poderia intensificar essa experiência de ser uma nova criação? Fica aí para a gente refletir.